Está começando mais um programa Igreja Sinodal e nós seguimos a proposta de revisitar os 41 desafios da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe com um olhar prospectivo no contexto do Sínodo sobre Sinodalidade. A Assembleia, que aconteceu em Guadalupe, no México, em novembro de 2021, nos apresenta no desafio número 13, fortalecer a dimensão social da evangelização. E para a gente conversar sobre este importante aspecto da evangelização em nosso continente, eu recebo o secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, a CBJP, um organismo da CNBB, Daniel Seidel. Uma alegria, Daniel, ter você conosco aqui no Igreja Sinodal. Bem-vindo. Obrigado. E também recebo a secretária executiva da Sexta Semana Social Brasileira, Alessandra Miranda. Alessandra, bem-vinda também à nossa reflexão. Olá, muito obrigada. Uma alegria estar com vocês. Ótimo. Vamos então aqui refletir um pouquinho, né? O desafio, ele nos fala de fortalecer a dimensão social da evangelização. A partir do lugar de atuação de vocês, Daniel e Alessandra, o que vocês acreditam que precisa mais ser fortalecido? Ou quais aspectos que precisariam ser mais fortalecidos? Alessandra. Então, no entendimento, sobretudo do que é o fortalecimento da ação social na evangelização, eu acho que a gente precisa de, primeiro, reconhecer esse lugar da evangelização como lugar de transformação, um lugar de participação e, sobretudo, de formação para a dimensão sociopolítica, que é uma das dimensões importantes da nossa vida, eu entendo que o primeiro desafio, acho que estar aí, estar neste lugar, fazendo processos de formação com novos atores, no espaço eclesial em que atuamos, especialmente colaborando com a Igreja, povo de Deus, na perspectiva de que a fé, ela tem uma dimensão política, sim, e ela tem uma dimensão política que dialoga ou que deve dialogar com a realidade, sobretudo naquilo que é o papel pastoral da nossa missão, que é o cuidado aonde a vida está ameaçada. Então, na ação eclesial que a gente atua, na mobilização dos grupos, na organização das comunidades, eu acho que o primeiro desafio é talvez esse entendimento comum e especial, de que a ação sociopolítica é uma missão da Igreja e que é uma dimensão da fé que precisa de ser considerada em todos os processos, em todas as pastorais, em todos os movimentos, na sua diversidade eclesial. Daniel, e para você, na Comissão Brasileira de Justiça e Paz também, que desafios você acredita, o que precisa ser fortalecido nessa dimensão eclesial? Na verdade, nós temos essas duas dimensões que a Alessandra colocava. Uma é da ação, é perceber que esse é um lugar como decorrência do próprio Evangelho de Jesus Cristo. Quer dizer, fazer com que transborde a nossa fé em ações concretas, nesse caminho da caridade social que o Papa Francisco tão bem apresenta na Fratelli Tutti, é a ação decorrente necessária da nossa fé cristã. Então, no Ano Nacional do Laicato, eu tive a alegria de pertencer à comissão especial, nós percorremos as várias regiões do país, dizendo da necessidade, a partir do nosso batismo, de assumirmos esse lugar, principalmente enquanto cristãos leigos e leigas, mas não só, é toda a igreja, como a Alessandra muito bem ressaltou, que precisa assumir, e nós da Comissão Brasileira buscamos um organismo que faz o diálogo com os movimentos sociais, com os poderes instituídos, sempre fortalecendo essa dimensão profética da igreja em saída para as periferias, denunciando tudo aquilo que viola a dignidade e o direito das pessoas. Essa na dimensão da ação, por notas públicas, motivando e mobilizando a comunicação para que esse tema também seja abordado como essencial, inclusive que temos como centro de fé e política
e as pastorais sociais como um todo, que é justamente uma formação para conselheiros e conselheiras de políticas públicas. Já estamos na terceira versão, alcançamos já 51% das dioceses, e a outra que eu tenho a alegria de coordenar, que é uma pós-graduação, uma especialização em dimensão social da fé, visando justamente contribuir, essa em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, também CBJP, Pastorais Sociais e Cefep, Centro de Fé e Política Dom Helder Câmara, e que tem mais de 130 agentes pastorais, cristãos leigos, na sua grande maioria, homens, mulheres, presbíteros, religiosas, principalmente, que estão fazendo, então, essa formação. Ao todo, são 360 horas que percorrem, dentro do método Vejo Garagi, os principais desafios. Então, essa, para nós, é uma resposta para fortalecer esses desafios, para tentar atender e responder esses desafios, uma formação preparada juntos com todas aqueles e aquelas que atuam nas pastorais sociais, em movimentos sociais, né? E nesse bojo da própria Sexta Semana Social Brasileira, a gente tem fortalecido a dinâmica dos encontros de diálogo com os movimentos sociais, não é isso, Alessandra? Exatamente. E é um diálogo que promove essa integração, né? Sobretudo do lugar da experiência da fé, que é o lugar de onde a gente fala, mas o lugar da experiência também da justiça, né? Da unidade, sobretudo na defesa da dignidade humana e da natureza. Alessandra, aproveitando que a bola está contigo, né, a gente pensa nessa dimensão social da evangelização e como promover, né, uma dimensão, uma ação que leve a uma experiência de conversão pastoral. O Papa Francisco, e também os documentos da América Latina e Caribe nos apontam para essa necessidade de uma conversão pastoral, né? Como fazer com que essa dimensão social nos converta e não seja apenas uma ação assistencialista? Um primeiro movimento é a participação e a integração na comunidade. Acho que esse lugar da comunidade, da vida comunitária, e não da gestão paroquial, né, ou da administração paroquial, ele precisa de ser retomado com o valor que existe na comunidade, que é onde as pessoas compartilham as alegrias, as tristezas e as diferentes realidades. A comunidade de fé, ela tem esse papel. No segundo momento, é o investimento nos processos de educação na fé, que a gente tem visto tão fragilizados, né? A gente tem acompanhado, o Daniel também, várias comunidades, dioceses, arquidioceses, e o grito do processo de formação é muito forte, mas tem que ser um caminho formativo consolidado, com intencionalidade, né, que traga os elementos dessa vivência do Evangelho, né, da formação comunitária, do papel do cristão, né, do homem cristão, da mulher cristã, dos elementos sociopolíticos do país e da nossa responsabilidade enquanto cidadãos. Isso é fundamental para a gente ter uma dimensão socioestrutural da fé, né? Porque essa dimensão que a gente está dizendo, para ela superar isso que você mesmo trouxe, né, que é da dimensão assistencialista, ela tem que passar por um processo de conversão, que você pergunta como é que a gente pode viver esse processo de conversão, e não tem um outro jeito se não for estar junto com os excluídos, com as excluídas, com as mulheres, com os homens, com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, com os povos originários, tradicionais. Então, é o colocar o lugar da compaixão junto com o outro e com a outra, e o processo de conversão, ele acontece na gente, nessa perspectiva da transformação, né? Então, uma coisa não conversa com a outra, que é a dimensão individual da fé, e a dimensão coletiva e social da fé, né? O desafio está em como converter para a dimensão coletiva, igualitária, de equidade de uma fé. É a partir da inserção
junto aos empobrecidos e às empobrecidas. Não tem outro caminho, e a igreja já possibilitou muito esse caminho, tem deixado muitas vezes de possibilitar esse processo de educação na fé, mas é o lugar por excelência de formação nessa perspectiva, que é o lugar da comunidade. Nós hoje refletindo sobre a dimensão social da evangelização a partir da Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, também olhando para esse momento importante da Igreja Mundial, o Sínodo sobre Sinodalidade. E uma das orientações pastorais, o Desafio 3, nos pede o seguinte: favorecer o encontro com Deus e os mais pobres, que promovam uma incidência social do Evangelho mais audaz, enculturada, comprometida e profética na defesa dos direitos humanos e o cuidado com a casa comum. Eu quero me deter nessa expressão, encontrar com Deus e com os mais pobres. Nós temos assistido com certa recorrência, Alessandra, Daniel, cenas de aporofobia na sociedade e até mesmo na igreja, nessa aversão aos pobres. Como é que nós podemos promover a inclusão social e eclesial dos pobres? Daniel, queria começar ouvindo você. Então, acho que nesse caminho, a primeira resposta é a conversão. Eu tive a oportunidade de participar de todo o processo de preparação para o Sínodo da Amazônia, e no documento final nos apresenta a ideia da conversão integral, da conversão cultural, da conversão ecológica, da conversão pastoral e da conversão sinodal. Então, se efetivamente nós não nos voltarmos para essa experiência de Deus que se revela nos povos originários, nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades quilombolas, nas comunidades tradicionais, a gente vai ser impedido de reconhecer o rosto do Cristo vivo nessas realidades. E para isso nós não podemos chegar lá como aqueles salvadores da pátria. Pelo contrário, precisamos chegar como aquele que aprende, que faz perguntas, que colabora e contribui e que se aliança nas lutas concretas que esses povos fazem. Uma outra orientação pastoral desse Desafio 13 que a gente está trazendo aqui hoje diz que é preciso renovar os processos formativos sobre doutrina social da Igreja que gerem compromissos transformadores das estruturas. Eu queria que você falasse, para ajudar quem nos acompanha, né, que iniciativas existem aqui no nosso país no sentido de favorecer esse processo formativo. Eu sei que a Semana Social Brasileira é uma delas, que já está em sua 6ª edição também. E aí você pode também falar um pouquinho o que é a 6ª Semana Social Brasileira. Sim. Então, a 6ª Semana Social, ela vem de um caminho de semanas sociais organizadas pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em parceria com movimentos sociais, outras igrejas e o conjunto das pastorais sociais. Esse ano a gente tem como tema central Mutirão pela Vida por Terra, Teto e Trabalho. Então, a gente vem, desde 2020, trabalhando processos formativos. A gente tem, nesse momento da pandemia, né, mas com a situação mais grave de 2020 e 2021, a gente tem vários cursos relacionados à terra, território, moradia digna, segurança alimentar, a questão do trabalho, o presente e o futuro do trabalho. Então, esses são materiais que contribuem bastante para a formação, né, do nosso povo, nas comunidades, para as lideranças. E a gente vem investindo, então, nesse processo para a elaboração do projeto popular, o Brasil que queremos, o bem viver dos povos. E aí a gente tem outros sinais também e mecanismos de formação, como o projeto Encantar a Política, que é mais do que um evento, é um projeto de formação política que prepara as comunidades para entenderem, né, o que é ética na política, quais são as dignidades que precisam de ser preservadas, né, no horizonte da boa política.
formação para candidatos, candidatas aos diversos postos dentro da política, né, aos diversos serviços. Esse também é um papel importante. A gente sabe que uma dimensão da democracia são as eleições e que precisam ser fortalecidos também. A gente tem as escolas de fé e política também, que atuam diretamente nessa formação de fé e vida, né, a partir das questões estruturais, locais, das realidades dos territórios. A gente tem um conjunto de ações que, se a gente organizasse elas a nível nacional, daria uma grande escola de formação, né? O próprio processo que o Daniel comentou com a gente sobre a especialização em doutrina social da igreja, ela agrega, na verdade, ela é um grande guarda-chuva que agrega todos esses temas que a gente falou aqui, essa semana, fé e política, a dimensão estrutural da fé, e outros temas dentro do seu guarda-chuva. Então, é nesse sentido que a gente também quer mobilizar para que cada um e cada uma possa participar nas suas comunidades dos processos da Semana Social, que articula, que forma e que, ao final de 2023, a gente quer fazer os projetos de incidência política, né? Porque a gente constrói pensamentos, lógicas de reflexão e posicionamentos, mas a gente precisa de colocar isso num plano mais ousado de intervenção sociopolítica. Então, é nesse sentido que a gente acredita também no papel da Sexta Semana Social Brasileira. Agora eu queria trazer um pouquinho aqui, né, para quem está em casa e que não está diretamente ligado com algum movimento social, com alguma pastoral social, porque quem já está envolvido nesse processo, né, compreende bem a importância dessa dimensão na evangelização. Quem está lá em casa, que atua em outra pastoral, que participa de uma comunidade, mas que não está envolvido, de que forma que pode colaborar nesse fortalecimento social da evangelização que nos pede o documento, né, que nos pede o desafio da Assembleia Eclesial? Daniel. Justamente nessa participação comunitária, eu acho que não podemos achar que a atuação na área social é algo exclusivo das pastorais sociais e organismos, como a Alessandra abordou há pouco. É preciso que toda a igreja, né, na sua iniciação à vida cristã, que a gente conhece como catequese, né, na preparação dos vários sacramentos, em toda a atuação da igreja, essa dimensão esteja presente. E por isso nós temos ofertado essas várias possibilidades. Quantas pessoas que participam de equipes de liturgia, por exemplo, e que atuam também em conselhos? Então, na vida nossa, de cristãos leigos e leigas principalmente, mesmo de religiosos, de presbíteros, essas coisas não estão paradas. Elas caminham juntas, porque é um papel de cidadania junto com o papel de cristãos e cristãs, um alimentando o outro, trazendo elementos para a celebração, fazendo com que as lutas ganhem esse novo sentido. Por isso que é muito importante ter boas fontes de informação, procurar diretamente aquelas dioceses que quiserem criar comissões de justiça e paz. Nós temos um verdadeiro manual, né? Comissão de justiça e paz, como se faz, modelo de estatuto, sempre em diálogo com o bispo da igreja local, para que nós possamos fortalecer. A Comissão Brasileira, as comissões de justiça e paz, são um dos serviços que tiveram a sua origem no Concílio Vaticano II, para significar essa presença da igreja nesse universo de constituição de políticas públicas. E temos colaborado nessas iniciativas todas de formação, como a Alessandra comentou há pouco. Então, esse caminho está aberto, né? E nessa perspectiva, a própria estudo bíblico, numa perspectiva ecumênica, numa perspectiva contextualizada, é muito importante para que nós possamos avançar na compreensão de que nós temos que voltar a pelos caminhos que Jesus percorreu. E na Fratelli Tutti, o Papa Francisco nos traz o exemplo do bom samaritano, né? A gente é que tem que se fazer próximo. Então, esse é o chamamento e o convite. E não só socorro imediato, colocando nas feridas, levantando o caído, mas também criando condições e estruturas, lutando por orçamento, porque ele deixou pago a hospedaria e se comprometeu a voltar. Isso significa uma estrutura de investimentos públicos
para que tenhamos, então, serviços que são a resposta que a política pública assume concretamente para a população, para que a gente tenha nosso povo mais bem cuidado. É dessa forma que a gente atua, então, nesse campo socio-transformador, além de lutas concretas, né? Muitas vezes saneamento básico, água, moradia, tantos cuidados com o material reciclado, a possibilidade de uma coleta seletiva. Então, são muitas as lutas e os testemunhos que as nossas comunidades, gente de qualquer tipo de expressão de igreja, podemos assumir no caminho dessa evangelização, principalmente nessa dimensão social da nossa evangelização. É isso aí, chegamos ao fim da nossa conversa sobre a dimensão social da evangelização. Agradeço muitíssimo à secretária executiva da Sexta Semana Social Brasileira, Alessandra Miranda, pela sua participação no Igreja Sinodal. Alessandra, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, contem comigo. E também ao secretário executivo da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, o Daniel Seidel. Obrigado também pelos apontamentos nesse programa, Daniel. Olha, que alegria por participar e outras vezes, se nos convidarem, estaremos aqui, não é isso, Alessandra? Um abraço carinhoso. Isso aí. Um abraço, gente. E a nossa inspiração do Papa Francisco para hoje está na exortação Evangelii Gaudium, número 209. Jesus, o evangelizador por excelência e o evangelho em pessoa, identificou-se especialmente com os mais pequeninos. Isto recorda-nos a todos os cristãos que somos chamados a cuidar dos mais frágeis da terra. No próximo programa, nossa conversa é sobre as comunidades eclesiais de base. Eu espero você. Até lá!